Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. E falo em nome dessa instituição de saúde, instituição de apoio à saúde mental, fundada em 1992, e eu sou um dos fundadores do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. A nossa sede nacional está na Rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, no Jardim Sumatra, na Chácara 3, Apucarana, Paraná, Brasil. Temos atividade aberta à população todas as terças-feiras. Nós temos lá uma palestra apostilada. Quando termina uma apostila, nós começamos outra. E sempre com o intuito de despertar a mente da pessoa para algo por excelência que cada um possui. Todos nós, seres humanos, possuímos uma capacidade por excelência. Todos nós temos dons específicos. É algo que só nós fazemos daquela maneira. E a grande maioria das pessoas não conseguem se encontrar. Não conseguem exteriorizar este potencial por excelência do qual todos são possuidores. A grande massa humana esquece que é dentro de si que está a possibilidade de ser feliz, que é dentro de si que está a capacidade de realmente descobrir qual é a sua vocação profissional, qual é a sua vocação na vida. Como falei no programa passado sobre os aplicativos e os testes que fazem por aí, dizendo ser testes vocacionais. Gente, eu respeito a todos os profissionais desta área, mas o verdadeiro caminho para você descobrir qual é a sua vocação é olhar para dentro de você. Fazemos isso terapeuticamente há 25 anos no IPTH, levando a pessoa a abrir os arquivos mentais da ancestralidade, das vidas passadas e da primeira infância. Durante o processo terapêutico, nós levamos as pessoas a acessar esses registros e aonde esses registros tornam-se narrativos. E a pessoa ali no nível de hipnose, ela vai tendo certeza qual é o caminho da alma dela. Essa é a grande diferença da metodologia que nós usamos para despertar na pessoa a vocação, para descobrir qual a vocação. Então nós fazemos isso já há 25 anos no IPTH e temos ali, nós já temos mais de 50 mil pessoas tratadas. Nós tratamos de uma grande gama de neuroses e psicoses. Nós tratamos, na verdade, o inconsciente das pessoas dentro do equilíbrio energético. Todos nós somos energia. O nosso futuro é energia. A nossa vocação, a nossa capacidade é energia. E durante o processo terapêutico, nós proporcionamos às pessoas ao encontro com essas energias do passado, com essas energias da ancestralidade. E como todos sabem, a nossa visão terapêutica é uma visão sistêmica. Nós não olhamos para o comportamento das pessoas. Eu não sou um terapeuta comportamental. Nós trabalhamos no pano de fundo que causa o comportamento errôneo da pessoa. É diferente. Nós não trabalhamos com questões racionais. Aquele drama da pessoa, nós ouvimos na primeira vez, na primeira sessão, mas é a hipnose que leva a pessoa ao encontro das raízes dos comportamentos, das raízes dos vícios,
como também leva a pessoa ao encontro da força latente que ele tem na alma, e aí então ele pode descobrir qual é a missão, qual é a vocação que ele deve seguir, a vocação profissional, qual a área que ele deve atuar. E um outro fator bastante interessante nesta questão da missão, que nós chamamos de vocação, né? É importante que nessa questão de descobrir a vocação, alguns pais nos procuram com o intuito de que façamos um formulário para os filhos, para que eles respondam. Nós não fazemos formulário. Nós não usamos esse mecanismo superficial e racional para descobrir a missão das pessoas que nos procuram, principalmente os jovens. Nós levamos eles num relaxamento profundo, eles vão ao encontro do desejo da alma, do mecanismo da alma de cada um deles. E sabemos também que dentro desse contexto pesa bastante a questão da ancestralidade. Muitos de nós nascemos na família X ou na família Y para dar continuidade a uma missão ou uma profissão, uma linhagem profissional iniciado pelos nossos ancestrais. E isso é verdade, é muito verdade. Tem pessoas que não se encontram em profissão nenhuma. Tem pessoas que fazem 2, 3 faculdades. Essa semana eu atendi inclusive um rapaz que ele está na 8ª pós-graduação. O que ele faz é fazer faz pós. E trabalha? Não trabalha. E o que é pior, ele me disse: doutor, eu já fiz 8 pós-graduação, não vou conseguir aplicar nenhuma na minha vida, porque nenhuma dessas pós-graduações que eu fiz está dentro de mim. E ele fez essas 8 pós-graduação seguindo, cada ano ele faz um teste vocacional, um indica uma coisa, outro indica outra, e outro indica outra, e ele vai no embalo. A minha dica para ele foi o seguinte: para com tudo, faz um mergulho interior, faz uma análise da sua ancestralidade. E aí que entra a questão da visão sistêmica. Nós levamos a pessoa para dentro do histórico transgeracional e encontramos qual a linhagem profissional dos seus ancestrais, lá de 7, 8 gerações para cá, e encontramos qual foi a geração que boicotou ou que bloqueou aquela linhagem profissional. Que hoje a grande dificuldade das pessoas, das famílias, é ter um ramo profissional aberto pelos seus ancestrais. E a grande verdade, eu senti isso na minha família. Eu sou descendente de alemães e os meus ancestrais alemães tinham uma visão, tinham uma vocação. O meu bisavô, ele era conselheiro luterano, e toda a linhagem da minha família vinha de família que trabalhavam com humanas, que trabalhavam com os seres humanos, eram conselheiros, trabalhavam com terapia, já uma coisa muito antiga. Mas na minha história familiar aconteceu algo trágico. A minha bisavó, não se acostumando com a vida no Brasil, ela suicidou-se. E com esse suicídio, desnorteou a família. Perdemos a firmeza naquilo que vinha sendo realizado como missão naquela família. E aí nós vemos o quê? Que no caso, o meu bisavô, a minha bisavó que suicidou-se, o meu bisavô desnorteou a vida, aí veio o meu avô, também não teve nenhuma linhagem profissional para seguir, foi cortado ali pelo suicídio da minha bisavó, e também os meus pais não tinham uma linhagem definida. E aí quando da minha existência, eu comecei a estudar sobre a vida desde muito jovem, desde adolescente, e eu percebi então que eu tinha uma responsabilidade com a minha família.
que era resgatar aquela linhagem profissional dos meus ancestrais. E aí nós começamos a fazer a árvore genealógica dos nossos ancestrais, e o meu bisavô foi enviado pelo governo alemão no Brasil, exatamente na cidade de Passo Fundo e Arvorezinha, no Rio Grande do Sul, para orientar a imigração alemã que emigrou para o Brasil e se estabeleceram na região de Passo Fundo e Arvorezinha, em Lajeado também no Rio Grande do Sul. Então vejam, eu via meus tios lutando para lá, para cá, correndo, trabalhando numa coisa, num trabalho, num ofício, tentando outro, e não conseguiam ser felizes. Parecia que tinha algo que lhes faltava. E também observando os meus pais e os meus tios e os meus primos, né, os primos segundo, terceiro, antes de mim, e via toda aquela linhagem em busca de algo que ninguém sabia o que era. Então, coube a mim fazer esta pesquisa minuciosa sobre a minha ancestralidade. Estive na Alemanha em busca de conhecimento do que os meus ancestrais faziam, onde eles moravam, quais eram os ofícios, e então, com 19 anos de idade, eu já tinha ali um conhecimento claro do que eu desejava fazer na minha vida. Então, eu vim para dar continuidade ao que os meus ancestrais começaram e não terminaram. E muitas pessoas têm as vidas profissionais emaranhadas porque não compreendem esse mecanismo chamado mecanismo da continuidade. Tentam uma profissão, tentam outra, faz uma faculdade, faz outra, para no meio, faz 2, 3 pós e não atuam. Gente, a vida é misteriosa, a vida tem que ser estudada. Nós precisamos estudar os mistérios da vida. Nós precisamos entender que nós somos apenas mais um elo dessa grande geração chamada ancestralidade. E se nós recebemos a missão e a vocação de dar continuidade naquilo que eles iniciaram e por alguma razão parou, se você foi chamado para a sua família para dar esta continuidade, enquanto você não entender esse mecanismo, enquanto você não entrar nesta vibe, naquilo que é para você fazer, você vai continuar sendo infeliz. Eu sinto muito em lhe informar, mas falo com desejo que isto te incomode e você pare de sofrer, porque ninguém, até que prove o contrário, ninguém foi enviado ao planeta Terra para sofrer. Sofremos porque não compreendemos o mecanismo da vida, porque não compreendemos o mecanismo do segmento da ancestralidade. Meus queridos, é muito verdade o que eles falam. Nós falamos aqui sempre de emaranhados familiares, padrão de repetição de fracassos na família. Faça uma análise em famílias que talvez você conheça. Você vai ver casais que os pais separaram, os avós separaram, os netos separaram, os filhos separaram. Isso é padrão de repetição negativo. Mas nós temos também a ala positiva da nossa ancestralidade, que tem que ser olhada, que tem que ser estudada. E nós oferecemos para vocês aqui do Vale do Ivaí e do Brasil esta oportunidade de mergulhar neste profundo canal chamado ancestralidade. Eu volto na próxima oportunidade. E se precisar de ajuda, conte com a gente. Um grande abraço.